Paz seja com todos nesta noite, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs que vão ouvir, que vão assistir e vão prestigiar com a sua atenção esta mensagem que vai ser gravada hoje. Às vezes nós perguntamos, por que tanta igreja? Por que pregar tanto a palavra? Um dia, o Senhor Jesus, na sua ascensão, a última aparição dele, ele falou, todo poder é-me dado nos céus e na terra. E deixou uma missão para nós, pregadores, ide e ensine, ide e ensinai todas as nações, quero dizer, todas as pessoas, para obedecer, para guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O Evangelho, quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus, levanta-se um movimento, levanta-se uma oposição espiritual, porque o nosso inimigo espiritual, claro que ele vai fazer de tudo para fazer com que isto não dê certo. É a missão dele, é a função dele. Jesus, sabemos que ele esteve aqui na terra com nós, partiu, e ele deixou a nós os seus ensinamentos, E um desses ensinamentos que ele nos deixou, ele nos orienta, ele orientou os seus discípulos que ele tinha que partir. Ele tinha que partir. A missão de Jesus aqui na terra era um prazo muito curto. Muito curto. A missão maior ficaria para a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Ficaria ao encargo dele. E isso, claro, para quem conhece um pouquinho da palavra de Deus, ela se cumpre no livro de Isaías, no capítulo 9, também em Daniel, onde fala que este incremento, que o início desse ministério, ele não teria fim. Não teria fim. Hoje, eu quero ministrar, eu daria o título para essa ministração, seja um bereano. Vai saber lá o que é bereano. Quem não conhece a Bíblia vai saber, mas o que é ser um bereano? Um dia, o evangelista Filipe, quando o Senhor arrebata ele e leva ele lá na Samaria, para se encontrar com um homem que estava vindo de Jerusalém, que tinha ido adorar em Jerusalém, estava voltando pela região da faixa de Gaza, em direção à Etiópia. E o Senhor arrebata Filipe. E Filipe, junto com aquela carruagem daquele homem lendo os manuscritos, E Filipe, o evangelista, chega perto dele e fala, o senhor entende o que o senhor está lendo? E ele fala, como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Eu quero, quem está na casa, que quiser acompanhar essa ministração, abra o livro de João no capítulo 14. João no capítulo 14. No capítulo 13, mas o senhor falou 14. O 13, que é a mesma abertura da página aqui, está escrito assim. No capítulo 13, no versículo 31, no 31 não, assim vamos falar o título desta mensagem. Eu falei, seja um bereano. A razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Jesus, ele estava
ele ia orientar, ele ia deixar os seus discípulos preparados, que a partida de Jesus estava próxima. Quando eu falei sejam bereano, Paulo, quando ele ministrou na Ásia, o maior apóstolo da Bíblia, quando ele ministrou na Ásia, ali ele esteve ali na região de Atenas, Efésio, Coríntios, Filipos, e ele esteve em Tessalônica. A cidade de Bereia é uma cidade junto com Tessalônica, E ali, quando Paulo ministrava aquela palavra, os bereanos, significa os moradores de Bereia, eles abriam os seus manuscritos e conferia se o que Paulo estava pregando era verdade. Isso eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Por que eu acho isso maravilhoso? Porque eu vejo o mundo tão enganado, e na última ministração minha, eu falei, há caminhos que parecem corretos, certos, aos seus olhos, mas no fim deste caminho tem um precipício. É a consequência de nós não entendermos, não compreender a palavra de Deus. No livro, aqui no capítulo 14, a palavra fala assim: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Quem? Jesus Cristo falando. Aqui, não precisa você ler a Bíblia inteira. Não precisa você ler. Esta palavra, só este versículo, ele já fala, se o mundo obedecesse este versículo, o mundo seria, no mínimo, 90% cristão. Quero falar evangélicos. Uma vez, eu estava num velório, e era uma pessoa conhecida, e eu, claro, compartilhei desse velório. A pessoa, o oficial, que foi fazer o serviço de encomendar a alma, eu falo funeral. Aquele homem, ele leu esta palavra que eu vou ler para vocês. Esta palavra ele leu. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu estava ali, do lado daquele homem, não juntinho com ele, mas assim do lado. E esse homem, esse oficial, ele leu essa palavra. Mas como eu não sou nenhum, como você vê, sábio, mas conheço bem a palavra de Deus, eu sei o que é verdade e sei o que é o engano. Eu sei o que é verdade e sei o que é o engano também. Eu sei quando uma pregação está pregando a salvação
ou quando está pregando a enganação. Eu sei também. 20 anos lendo a palavra. Todo santo dia eu tenho que saber alguma coisa. E aquele homem ali, junto, ele leu esta palavra, mas ele não ministrou esta palavra. Aí é o erro. E eu junto com ele ali, e ele começou, leu a palavra e já, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E eu junto com ele, glória a Deus, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, glória a Deus, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, glória a Deus, aleluia. Aí o homem já começou a olhar com uma cara esquisita para mim. Já não estava gostando, eu não estava confrontando ele. Se ele tivesse lido e pregasse a palavra que ele leu, mas ele não estava, ele não pregou esta palavra. Não pregou. E até que ele fala para mim, o senhor quer fazer o serviço? Eu falei, não, senhor, está em boas mãos. Ave Maria, cheia de graça, glória a Deus, aleluia. E aquilo não ia dar em nada. E não deu mesmo, não deu mesmo. Logo ele parou com aquilo, e ele foi se destrocar-se da sua roupa, e eu acompanhei ele, e falei para ele, o senhor perdeu uma excelente oportunidade de ter anunciado o Senhor Jesus Cristo. O senhor perdeu uma excelente oportunidade, porque não foi uma outra pessoa que morreu crucificada lá na cruz por mim e pelo Senhor, foi Jesus Cristo. O senhor leu lá na palavra que ninguém entrará nos céus se não for através de Jesus Cristo. Aqui o senhor fala, não turbe o vosso coração. Crê em Deus. Então, é muito difícil. O mundo, para vocês terem uma ideia, o mundo tem mais de 30 mil segmentos espirituais. Todos têm Deus. Mas o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, não tem outro caminho. Então o que ele falava, que era preciso ele ir, e ele ia preparar lugar para nós lá nos céus. Esta é uma promessa de Deus, de Jesus Cristo, para nossas vidas. Por isso que é a razão de pregar o Evangelho e pregar a verdadeira palavra de Deus. Porque se nós não ouvirmos a palavra, a verdade, que a Bíblia, só a Bíblia tem, como é que nós vamos entrar no céu? Não tem como, não tem como. O Senhor falava aqui que na casa do meu pai, lá nos céus, tem muitas moradas. Uma dessas, tenho certeza que não foi para aquela pessoa que estava sendo feito aquele funeral. É muito fácil eu chegar, porque na casa de meu pai há muitas moradas, mas às vezes, aquela pessoa que está sendo encomendada, ela não paga nem a vela que estava queimando para ela. Às vezes não paga. Tem um ditado no mundo, fala, que gastar vela com defunto ruim. E a gente querendo ser um bom político. Não, porque na casa de meu pai, mentira, tudo enganação. Tudo enganação. Por que enganação? Porque se eu não for verdadeiramente um servo de Deus, ou digo uma serva de Deus, a gente não vai entrar no céu. Por isso que a razão de pregar a palavra de Deus. Sim, na casa de meu pai, lá no céu Jesus foi e preparou um lugar para nós. Nós estamos de passagem por esta terra. E a hora que nós passamos desse estágio e passamos para um outro estágio espiritual, nós vai ocupar uma dessas casas que é a promessa de Deus. E Jesus estava orientando os seus discípulos que ele tinha que ir. Porque se ele não fosse, como diz aqui a palavra, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá.
porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Hoje, nós somos dirigidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus aqui na terra. Tomé falava: Senhor, se o Senhor não ensinar o caminho, como é que nós vamos achar esse caminho? Aí que eu digo, seja um bereano, porque Tomé, na sua incredulidade final, ele chega junto. Eu falo: Senhor, se o Senhor não mostrar o caminho, como é que eu vou saber para onde eu vou? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todos deviam cobrar do seu líder espiritual. Você devia cobrar do seu líder espiritual, seja ele um padre, um bispo, ou até o papa, ou um pastor, ou seja ele quem quer que seja. Porque a salvação é coisa muito séria. E aqui Tomé indagou o Senhor Jesus. O Senhor está falando que o Senhor vai. Mas que caminho? O Senhor falou: não vos deixareis órfãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas se eu não sei o caminho que eu vou seguir, o Senhor vai embora, vai largar nós na mão. E como é que eu vou achar esse caminho? Isso foi maravilhoso. Achei lindo Tomé chegar junto do Senhor. Achei lindo isso aqui. E é isso que nós devíamos fazer. Porque não é justo, eu não concordo, eu não aceito que um povo, às vezes uma igreja, quantas vezes maior do que esta aqui, e aquele povo falando amém para todas as coisas, sabendo que se nós não se preparar, nós não vamos herdar o reino da glória. Mas Jesus fala: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É quando Jesus, ele não deixou exclusividade, com igreja, com ministério, com aquele servo, ou com aquela serva. Não. Jesus, a exclusividade é só de Jesus Cristo. É isso que eu me esforço de todas as maneiras para fazer com que o povo entenda, creia em Deus. Quando fala aqui, creia em Deus e creia em mim também. Então, se nós não sair desta visão, se eu dividir esta adoração, se eu fatiar esta adoração, esta palavra, esta minha adoração a Deus, eu não vou entrar no céu. Porque eu não fiz aquilo lá no velório para confrontar o homem de Deus. Jamais eu faria isso. Jamais eu faria isso. Mas eu sou conhecedor da verdade. Não é porque o meu semelhante ao lado está errando que eu vou errar junto com ele. De jeito nenhum. Por que é que ele falava Ave Maria, cheia de graça, e eu falava glória a Deus? Porque a honra, a glória, o poder é só de Jesus Cristo. Eu não podia fazer aquilo lá. Se eu compartilhasse aquilo lá, eu conheço a mão de Deus. É horrível coisa é cair na mão de Deus. Eu conheço a mão de Deus, eu já apanhei, eu sei como é que é. Eu não podia compartilhar daquilo. Eu não fiz para afrontar. Mas depois eu falei para ele: por que o senhor não pregou a verdade? Sim, na casa de meu pai tem muitas moradas, mas para aquele que se prepara, para aquele que busca, para aquele que entrega a sua vida ao Senhor, para aquele que paga um preço. Eu sou o caminho. Jesus fala, ele chama a ele toda a responsabilidade. Quando eu falo, há caminhos que parecem aos seus olhos correto,
Mas no fim deste caminho está um precipício. Eu estou querendo falar o que para você, serva e servo de Deus? Que nós temos que conhecer a verdade. Se você quer entrar no céu, porque eu não quero virar um toicinho defumado lá embaixo. Não, eu não quero. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser um servo como eu sou aqui, ser um servo lá no céu. Mas para isso, eu tenho que estar na minha mente, no meu coração, que eu não vou chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou pedindo, não estou querendo mudar ninguém de religião, de jeito nenhum. A religião não vai salvar ninguém. Ah, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Agora, se você falar, eu sou um evangélico, eu sirvo a Deus de verdade, aí, meu irmão, ninguém pode com você. Nem o diabo, nem Satanás, que é o mesmo diabo, ninguém pode com você. E outra, você tem sua salvação garantida. E verdadeiramente a palavra se cumpre na sua vida. Mas para esta palavra, para você receber o Espírito Santo, que era a promessa de Jesus Cristo, que é o que nos guia sobre a terra hoje, você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Fique com esta palavra, medite nesta palavra, assista uma vez, assista duas, medite nas palavras que eu falei, porque eu preguei a palavra de Deus, a palavra de Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.